A imagem que aparece aí para vocês é uma imagem que tenta ilustrar isso, né? Se você observar o táxon cordata, nele não estão presentes a estrela do mar e nem a minhoca, pois em nenhum momento da sua vida esses animais possuem a notocorda. O táxon posterior ao cordata é de um subfilo. Aí sim entram aqueles táxons intermediários que nós comentamos anteriormente. No caso da classificação do cachorro, esse é o único que será apresentado. Os vertebrados, eles têm como característica o desenvolvimento da notocorda em uma coluna cervical. Por essa razão, então, não estão aqui presentes nesse táxon nem a assídia e nem o anfioxo, pois, apesar de possuírem notocorda, eles não desenvolvem essa notocorda em uma estrutura cervical. Abaixo dos vertebrados vem uma classe, a classe mamália ou classe dos mamíferos. O que tem de diferente dessa classe em relação ao subfilo dos vertebrados? A ausência das cobras e a ausência dos peixes, pois a classe mamália tem como característica principal glândulas mamárias desenvolvidas, no caso das fêmeas, e a presença de pelos como exemplos de distinção dela com os outros animais. Então, nesse caso aqui, não encontram-se presentes nenhum tipo de peixe que tenha essas características e nenhum tipo de serpente. O táxon posterior é uma ordem, no caso, a ordem carnívora. Uma das características principais dos carnívoros, e é uma dentre várias, é uma arcada dentária formada exclusivamente para auxiliar na fragmentação de tecidos animais. No caso da ordem carnívora, não tenhamos aí a confusão com o hábito alimentar carnívoro, né? Pois apesar de terem nomes muito parecidos e características muito parecidas, o hábito carnívoro ele pode ser desenvolvido por vários outros grupos de seres, como por exemplo serpentes, peixes, que aqui não estão. A ordem carnívora ela é exclusivamente pertencente aos animais mamíferos. Então, somente os mamíferos têm uma ordem nomenclada como carnívora. Já o hábito carnívoro ele pode ser encontrado em qualquer outro grupo de seres. E você perceberá que aqui na ordem carnívora não se tem cavalos e não se tem seres humanos, que pertencem, por sua vez, a outras ordens. Na ordem carnívora, você terá várias famílias, dentre elas a família Canidae, ou Canidia, como queiram falar. É percebido uma condição aqui no táxon família, que é o final da palavra, IDAE, ou IDEI, ou IDIA, como queiram pronunciar, e esse sufixo ele é comum a todas as famílias de animais que existem. Já esse primeiro pedaço do nome, esse prefixo aqui, o cani, ele vem do gênero ao qual pertence o cachorro, que é o gênero Canis. E se você comparar o gênero Canis à família Canidae, você não terá, por exemplo, a presença da raposa, que se refere a outros gêneros. No gênero Canis, nós teremos então a presença de 3 espécies, do lobo, do cachorro e do coiote. No entanto, eles apresentam distinções morfológicas e fisiológicas, que fará com que cada um deles então seja tratado como uma espécie. No nosso caso aqui de análise, a espécie é a Canis familiaris. Se você observar o nome Canis familiaris, ele é composto por 2 palavras, né? Uma primeira, Canis, que é exatamente a que se refere ao gênero ao qual pertence esse animal, e a segunda, familiaris. Familiares é o que nós chamamos de epíteto específico, ou seja, é a palavra que especifica realmente aquele grupo que está sendo analisado. Esse binômio, ele obrigatoriamente tem que ser escrito em itálico, então você percebe que tanto o gênero quanto a espécie se distingue da escrita em relação aos outros, é escrito em itálico. Se você estiver escrevendo de forma manuscrita, ele precisa ser sublinhado, ok?
E, nesse caso do binômio, a primeira palavra do binômio é obrigatoriamente o principal gênero da espécie, e familiares a efetiva espécie. Se você observar também, canis é escrito com letra maiúscula e familiares não. É uma regra da taxonomia. Todos os nomes serão latinizados. E esse segundo nome é o que normalmente é permitido ao seu autor de descoberta colocar o que bem entender, né? Respeitando o fato de ser latinizado. E esse bem entender pode ser uma homenagem à cidade onde ele a encontrou, ao país, ao seu próprio nome, ou o nome de alguém que ele queira homenagear, né? Então, canis familiares se refere à espécie de cachorro. E esse é um termo utilizado globalmente em todo o nosso planeta. A espécie canis familiares refere-se a um cachorro.